Um grande abraço para você, amigo telespectador da Rede Vida em todo o Brasil. Falamos ao vivo aqui de Aparecida, hoje, segundo dia de atividades da 60ª edição da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você sabe, na nossa programação especial ao longo de todos esses dias da Assembleia, à noite, o Diálogo dos Bispos. Hoje, muito especial, recebendo o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro-Scherer, presidente da Rede Vida. Muito obrigado, é uma alegria, uma satisfação tê-lo conosco mais uma vez, Dom Odilo. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar com vocês hoje para um diálogo interessante com meus colegas bispos aqui. Está também Dom Ângelo. Dom Ângelo Ademir Mesari, bispo auxiliar de São Paulo. Bispo auxiliar de São Paulo, participando também ao vivo conosco. Vai falar muito sobre juventude, ano vocacional. Um grande abraço, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite a todos, uma alegria estar aqui e poder partilhar esse momento que estamos vivendo tão bonito da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil e também do ano vocacional com os irmãos aqui. Revisão do Missal Romano. Será que vai mudar o jeito de celebrar? Vai mudar a missa? Vai saber tudo hoje no programa Diálogo dos Bispos com Dom Edmar Peron, bispo de Paranaguá. Dom Edmar é presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB. Prazer tê-lo conosco, Dom Edmar. Vai tirar muitas dúvidas hoje dos amigos telespectadores, imagino eu, né? Espero conseguir. Então, começando com o senhor, Dom Edmar, é um novo missal ou é uma revisão? É sempre bom ter isso claro. Primeiro, quando a gente pega um livro, então olha lá, 4ª edição, 5ª edição, tal. Nós não nos referimos a isso quando falamos do missal. Primeira edição é aquela que o Papa aprova e depois nós traduzimos nas conferências. Nós podemos imprimir muitas vezes esta primeira edição. Depois, uma segunda, isso aconteceu com Paulo VI, então em 70 e em 75. João Paulo II, no ano do jubileu do ano 2000, ele quis assumir tudo aquilo que já tinha acontecido desde 75, porque a vida da igreja é dinâmica, a gente não pode imaginar, então, que os seus livros sejam estáticos. E por isso, a 3ª edição se refere ao Papa João Paulo II, no ano 2000, que só foi editada em 2002 e depois ela foi revista em 2008. O que nós temos é, portanto, a 3ª edição do Missal, revisto conforme as orientações do Concílio Vaticano II. Aquele primeiro era um jeito diferente de rezar a missa, porque Paulo VI recordava isso na sua primeira vez, quando rezou a missa em italiano. Então ele dizia, hoje inauguramos uma nova forma de celebrar. Agora o que nós temos é um novo texto. A 3ª edição do Missal Romano é um novo texto no sentido de novas orações e de revisão de todas as orações que o missal contém. Naturalmente, a gente supõe que todo mundo conhece o que é o missal. Aquele livrão grosso que normalmente está sobre o altar, quando o padre reza a missa lá na sua capela, na sua paróquia. Mas, diga lá, Dom Edmar, o missal, de fato, o que é? O que é o missal? Todos nós temos por referência, sou católico, vou à missa. Então, a gente já tem um nome, missa. Então, o livro que nos ajuda a celebrar, isto é, a bem celebrar e a celebrar com fé, é justamente chamado missal, o livro da missa. Antes do concílio, o missal ele tinha tudo, ele tinha leituras, tinha cânticos, tinha tudo. Hoje nós temos os livros das leituras, que são os lecionários, nós temos livros para os cânticos, e ali ficaram as orações próprias para a missa, de modo especial as orações eucarísticas, e todas as orientações de como celebrar bem a Santíssima Eucaristia. Então,
esse livro é mais do que um livro, né? Ele é o jeito de a Igreja Católica, de rito romano, latino, celebrar a centralidade da nossa fé, que é a Eucaristia. Então, é esse livro. Junto com esse livro, nós temos também um outro livro grande, que se chama Evangeliário. Mas aí o Evangeliário é justamente aquele que é o livro que aceita, que só pode ser levado em procissão, não aceitamos que um outro livro seja levado em procissão, e ele também pode ser colocado sobre o altar, né, desde o começo da missa até o anúncio do Evangelho. Então, ali estão os textos dos Evangelhos. No missal, nós temos os textos para bem celebrar a Eucaristia. Ao longo de todo o ano, de todos os tempos litúrgicos... Tudinho. A intenção da conferência é que, a partir do primeiro domingo do Advento deste ano, nós passemos a usar estes novos textos. Então, eles estão todos ali. Então, tudo que precisa de orações e de ritos para bem celebrar, desde o primeiro domingo do Advento até a festa de Cristo Rei, nós encontramos nesse livro. Agora, esse livro, ele tem uma parte muito importante que, às vezes, as pessoas desconsideram, que é a instrução geral do missal romano, porque essas são orientações preciosas que esclarecem as coisas, que indicam, né, como fazer isto, proporcionam uma maneira de adaptar algo, como o último capítulo que foi acrescentado nesta edição. Então, assim, nós não podemos saltar também essas primeiras páginas do missal. Às vezes, a gente encontra um missal bastante gasto nas partes onde tem as orações, mas a introdução geral está até tem página grudada. É um verdadeiro curso de liturgia da celebração da Eucaristia, essa instrução geral ao missal romano. E essa seria a minha pergunta para o Dom Edmar. Essa relação profunda, né? Porque há uma grande expectativa, mas o missal se coloca dentro do contexto litúrgico, cultural da comunidade de fé. E tem a Eucaristia, né? Porque o missal, como lembrava Dom Odilo, justamente é aquele que nós visualizamos sobre o altar, né? Essa é a figura que nós temos. Essa relação é muito importante, né? Porque, na verdade, o missal é para a liturgia, né? Então, ano litúrgico e missal, eles estão bem casadinhos, né? Entrelaçados, porque quando nós falamos de ano litúrgico, muito superficialmente pensamos que cor se usa. A cor do ano daquele período é importante, mas é muito secundária, né? Ela não está no centro, ela está ao redor daquelas características do período, como, por exemplo, o Advento, ou esse que nós estamos vivendo, que é o tempo da Páscoa. Então, nesse sentido, com o missal nós conseguimos nos situar dentro do ano litúrgico também, Dom Ângelo. E o Papa João Paulo II dizia que não existe uma maneira melhor de a gente mergulhar no mistério da salvação do que seguir com fidelidade o ano litúrgico. Ora, esse seguir com fidelidade o ano litúrgico no missal significa valorizar imensamente a primeira parte. Roma tem muito cuidado que nós não sobrecarreguemos o missal com as comemorações dos santos. Então, assim, tem aqueles que devem ser colocados para uma região, para uma diocese, para uma congregação, mas não precisam estar todos ali no missal. Então, a igreja celebra todos, mas de modo diferenciado, justamente para não sobrecarregar o ano litúrgico. O centro do ano litúrgico é o mistério de Jesus Cristo Salvador. Né? Exato. Então, Dom Odilo, às vezes as pessoas ficam meio confusas, mas isso que o senhor está dizendo, a parte cristológica específica é a primeira parte do missal. É praticamente 1/3 do missal, se não for mais até, se chama próprio do tempo. E o próprio do tempo, aquele que é
o que era e que virá, Jesus Cristo, é Ele o próprio do tempo. Então, Ele é o próprio do tempo do Advento, do Natal, da Quaresma, da Páscoa, das festas. E né? do tempo comum. E do tempo comum, principalmente. Uma perguntinha do Odimar que talvez ronda na cabeça de muitas pessoas, porque se falou bastante, novo missal, vai ter o novo missal, vai ter o novo missal. Opa, como é que vai ser? Vai mudar a missa, vai mudar tudo, de novo. Odimar, como é que esse negócio de novo missal, é apropriado falar em novo missal? Não, é melhor a gente utilizar o termo que aparece na primeira página dele, que é a tradução para a Igreja do Brasil da terceira edição do Missal Romano. Então é a tradução da terceira edição do Missal, mas não é um novo missal, porque para ser novo missal ele teria que mudar o jeito de celebrar a missa. E esse missal não muda o jeito de celebrar a missa. Ele nos dá um tesouro maior nas palavras, né, nos textos, porque o que se queria diria uma dupla fidelidade. Uma fidelidade maior ao texto latino, que as versões se aproximassem mais do texto latino. Que é o texto originário. Que é o original, né? Então, a gente recebe um livro todo em latim e é a partir dele que a gente começa a E este livro vale para todas as línguas. É entregue a todas as conferências do mundo. A partir deste livro em latim, desse missal em latim, que a Santa Sé fez, é que todas as conferências episcopais fizeram a revisão das suas traduções, né? Exatamente. Agora, a nossa revisão, ela fez um caminho muito bonito, porque tem um grupo que traduz até a próxima Assembleia Geral dos Bispos. Aí apresenta aquela parte traduzida aos bispos. Os bispos olham, eles podem fazer mudanças, acréscimos, retirar textos. Por quê? Porque o missal não é de um grupo que traduziu. O missal é da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. Por isso, cada parte traduzida foi sendo confirmada pelas assembleias dos bispos. Então, são 19 anos. Nós não podemos dizer 19 assembleias porque tivemos 2 anos sem assembleias presenciais. E eram necessárias as aprovações sempre presenciais. Então, isso eu acho muito bonito. É um texto de uma igreja, né? No caso, assim, traduzido, oferecido um texto, mas aquele texto pode, nas mãos dos bispos, tornar-se diferente, né? Eu sei que eu tenho 21 anos de bispo. O senhor acompanhou todo, então, o processo. Praticamente acompanhei todo o processo desde o início. Sim. E em cada assembleia, salvo as 2 durante a pandemia, Sim. sempre houve a apresentação de uma parte dos textos em plenário, em assembleia, para serem refletidos esses textos e depois aprovados com observações dos bispos que faziam, de repente, suas observações. Ao longo de 19 anos, portanto, um trabalho imenso. Sim, sim. Trabalho imenso. E agora, eu diria que foi um trabalho tão bem feito, porque quando nós entregamos esse livro a Roma, né, naquele departamento próprio que nós chamamos de dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, né? Então, eles fizeram considerações a respeito de modo de apresentar. Então, um santo num lugar aparecia como presbítero, depois no outro lugar o mesmo santo aparecia como sacerdote, então que a gente unificasse. Mas o texto mesmo, o traduzido, Roma não fez nenhuma consideração. Então, acho que para a Conferência do Brasil, isso é um grande voto de confiança, né? Naquilo que a gente fez. Uma última coisa, Dom Odilo, e quem nos assiste, Dom Ângelo, é que algumas partes nós precisamos fazê-las
em comunhão com o texto de Portugal e dos outros países de língua portuguesa. Então, por exemplo, tudo aquilo que os fiéis falam deve ser igualzinho quando se participa da missa no Brasil, ou em Moçambique, ou no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Então, em todos os lugares, alguém ouvirá: o Senhor esteja convosco, e sempre responderá: Ele está no meio de nós. Confessemos os nossos pecados, sempre será: confesso a Deus Todo-Poderoso. Isso é bonito, é aquela parte do missal que tem que ser idêntica para todos os países de língua portuguesa. Então, Portugal aprovou antes. Então, algumas coisas nós simplesmente assumimos por causa do acordo feito já entre as conferências, né? Foi uma experiência, experiência mesmo. E vem agora, né, Dom Edmar, um momento muito importante, né, que é essa recepção, essa acolhida. Então se pode falar que é preciso, como se diz, fazer um grande caminho de educação litúrgica, de formação litúrgica também para o uso, dizemos, adequado do missal, né? Dom Ângelo, veja, nós estamos apresentando esse novo texto, né, à Igreja do Brasil, justamente depois de o Papa Francisco nos dar um ótimo, magnífico documento sobre a formação litúrgica de todo o povo de Deus, que é Desidério Desiderável, e na celebração dos 60 anos da Sacrosanto Concílio. Então nós temos aí luzes pastorais e teológicas para nos ajudar na recepção, para que o missal não seja apenas um livro que a gente põe umas marquinhas e depois vem alguém e coloque o dedo onde é que a gente tem que rezar, né? E a gente tire da boca, mas não saia do coração os textos. Então, é preciso, eu sempre digo, é preciso que o que nós fazemos com os textos da liturgia, da Escritura, pudéssemos fazer com os textos da liturgia, ou seja, meditá-los, aprofundá-los, assumi-los como nossos antes de propô-los aos outros. É como uma leitura orante dos próprios textos da oração. Dos textos e dos ritos, né? Edmar, eu ainda tenho mais uma perguntinha sobre o missal enquanto tal, né? Mas é preciso rezar a missa de acordo com o missal? Por que não se fazem orações espontâneas? Não se poderia fazer a missa também espontaneamente? Cada padre, cada bispo, na hora, cria as suas orações do jeito que quer? Como é que é isso? Às vezes acontece. Às vezes até acontece. Qual é a boa razão para a igreja usar o missal? E, de fato, dizer deve-se usar o missal e não fazer as orações espontaneamente na missa. Nós podemos dizer muitas coisas, Dom Odilo, mas, para mim, ponto fundamental que nunca pode ficar fora de uma resposta como esta é: a igreja crê o que ela celebra. Lex orandi, lex credendi. Então, ela crê o que celebra. Por isso, a igreja tem um cuidado especial com as orações, para que essas orações sejam de fato a fé da igreja. Então não é a fé de uma pessoa. Eu posso ter uma espiritualidade bonita, mas esta é a minha espiritualidade. Eu não vou impor esta minha espiritualidade à minha comunidade. Eu não gosto desse santo, mas ele está lá no calendário. Então não é uma questão de eu gostar ou não. O que esse santo que está no calendário para toda a igreja diz para mim? Então, assim, eu me deixo educar na fé por esse livro. E eu celebro a fé com esse livro. E, é claro, fé e comunhão eclesial vão juntas, né? Quando a gente rompe o elemento fé, a gente está rompendo o elemento de identidade de ser igreja, né? Exatamente. Para mim, no meu curso de teologia lá em Curitiba, né, ainda seminarista, me ajudou muito nos estudos de teologia esta explicação que nos foi dada pelo professor de liturgia, que quando nós celebramos, né, usando o missal, nós usamos as expressões
de oração que são expressão da fé, como você diz, mas também as mesmas expressões de oração que foram usadas por tantas gerações antes de nós. E olha que no missal nós temos orações que vêm do primeiro século do cristianismo. Primeiro século, quantas gerações ao longo de 2 milênios celebraram e rezaram desta maneira. O que significa isso? Se a gente reza também dessa maneira, a gente está na companhia desse povo todo, de tantos santos e mártires, tantos papas, tantos missionários, tantos teólogos e tanta gente simples que rezou desta forma. É uma forma de a gente se sentir em comunhão de fé com a igreja, a mesma fé, a mesma oração. Isso é muito bonito, muito forte. Sim, sim, sim. Agora eu vou ter que reaprender, porque o cano romano, a oração eucarística 1, eu a tinha dentro, né, como uma oração muito querida, meditada, e eu fico, por isso mesmo, que eu fico pensando, essa oração, ela está ali pelo século IV, ela nunca foi abandonada pela igreja. Então, assim, você pensa um santo depois do século IV, você tem que pensar assim, provavelmente ele celebrou a Eucaristia com essa oração aqui, com essas palavras aqui. Santo Tomás. São todos depois desse daí. Então, assim, para mim é uma beleza isto, né? As gerações utilizaram estas palavras, celebraram deste modo a Eucaristia. Mesmo quando a gente fez a grande reforma do Concílio Vaticano II, o que a gente fez foi retomar uma inspiração muito antiga, que é São Justino, que ele descreve como é que as comunidades celebravam a Eucaristia, né? Então, começa dizendo assim, no primeiro dia da semana, no dia do sol, todos se reúnem numa única assembleia, e leem as Escrituras, tanto quanto seja possível, e quem preside depois exorta todos a viverem, então todos se levantam e fazem preces. Depois das preces, se oferece a quem preside pão e vinho, e ele dá graças a Deus. E depois toda a Assembleia aclama amém, confirmando aquela oração. Os dons que foram eucaristizados, isto é, nós chamamos consagrados, são repartidos entre os presentes. E os diáconos levam para os que não puderam vir. Essa é a página de São Justino, que nós estamos, século II, isto é, lá no comecinho. Ela é que, assim, se a gente põe perto do nosso rito, a estrutura da missa. A estrutura da nossa missa atual. Então, assim, se a gente, quando a gente diz assim, a nossa missa é tradicional, é tradicionalíssima, porque ela tem a estrutura da época de São Justino no segundo século. Chegamos ao final do primeiro bloco e lembrando ao amigo telespectador que você pode participar enviando suas perguntas. O programa é ao vivo aqui, direto de Aparecida. Você pode participar enviando suas perguntas no youtube.com/RedeVidaAoVivo24HS, 24 horas. Ou se inscrever no YouTube, entrar lá, Rede Vida ao Vivo, e mande sua pergunta. O programa está tão bom, Dom Odilo, que mesmo sem anunciar, já está chegando pergunta. Está chegando gente já. E a gente vai reservar um bloco especialmente para atender ao amigo telespectador. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltaremos. Temos muitos assuntos pela frente. Temos a questão, por exemplo, vocacional. Fica aí, já voltaremos. Rede Vida, canal da família. Voltamos para o segundo bloco do programa Diálogo dos Bispos. Hoje recebendo Dom Edmar Peron, que no primeiro bloco falou sobre a revisão da tradução em língua portuguesa do Missal Romano, também com o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer e com o bispo auxiliar de São Paulo, Dom Ângelo Ademir Mesari. Esse segundo bloco a gente reservou para outro assunto que é muito pertinente, presente aqui na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que é o sínodo. O sínodo sobre a sinodalidade. Não é, Dom Odilo Pedro Scherer? Verdade, esse é um assunto que está girando, né? E vai chegando a primeira assembleia deste sínodo, convocado pelo Papa Francisco, ainda em 2021, e a primeira assembleia vai ser em outubro deste ano, a segunda assembleia em outubro do ano que vem. E já aqui, reunidos na assembleia da CNBB, os bispos estarão escolhendo alguns
irmãos, né, como delegados da CNBB para participarem do sínodo. Quantos serão eleitos aqui? Em princípio, deveriam ser 3 ou 4 titulares que irão e 2 suplentes para eventualidade de serem chamados. A fórmula de eleição, como é? São escrutínios? Eles são eleitos por escrutínio, sim, um por um, são eleitos segundo as normas internas, né, como prevê o regimento da CNBB. Também peça a participação do anjo. Estamos vivendo um momento bonito aí, né? E essa, Dom Odilo, essa questão que, né, sabemos que o Papa Francisco colocou como se diz, na vida e na missão da igreja essa questão da sinodalidade, que é uma questão que se refere à própria natureza e identidade da igreja, não é? Essa relação sinodalidade, eclesiologia. Falar de sinodalidade é falar da igreja, é isso? Exatamente. Cada Assembleia do Sínodo, que acontece a cada 4 anos em média, 4, 5 anos, tem um tema. E os temas sempre têm sido tomados dos grandes temas do concílio, dos documentos conciliares, para retomar a reflexão, aprofundar e atualizar. E o tema igreja ainda não tinha sido assumido como tema de uma Assembleia do Sínodo. Então, o Papa Francisco, desta vez, tomou o tema igreja, mesmo que não abrangendo a igreja como um todo, mas com o enfoque da sinodalidade. Igreja sinodal, 2 pontos, comunhão, participação e missão. Esse é o tema do sínodo. E claro, falar de sinodalidade é falar de igreja, daquilo que deve ser a igreja. A igreja é comunhão, participação e missão, né? E, portanto, refletindo sobre essa temática, nós vamos estar refletindo sobre a igreja, como estamos, como a igreja está caminhando, se é isto mesmo que nós estamos realizando, o que nós precisamos rever na igreja para ser a igreja como ela deveria ser. Interessante porque é uma temática que mexeu no próprio jeito de fazer o sínodo, né? Isso também porque, em geral, a preparação da Assembleia do Sínodo envolvia basicamente os bispos. Sim, sim. As consultas prévias sobre o tema eram feitas às conferências episcopais e mais aos superiores religiosos das congregações, institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica também. Mas dessa vez o Papa decidiu que o povo de Deus como um todo deveria ser também consultado. E essa consulta já seria parte da celebração do próprio sínodo. De modo que o que nós estamos fazendo desde que o Papa convocou o sínodo em 2021, com aquela escuta que foi feita no âmbito das paróquias, das dioceses, aquelas sínteses que depois foram feitas nos âmbitos das conferências episcopais e, finalmente, no âmbito dos continentes, dos organismos da Igreja nos continentes. Tudo isso não é só preparação do sínodo, já é celebração do sínodo, onde já se está fazendo a experiência de igreja sinodal, de comunhão, participação e missão. Então, realmente, esse tema, ele motivou também a mudança do jeito de fazer o próprio sínodo. E tanto assim que o Papa mudou o nome do sínodo, que até aqui era chamado Sínodo dos Bispos, agora ele é chamado Sínodo da Igreja. Sínodo da Igreja, o que prevê que talvez na Assembleia nós vamos ter, além de bispos, também não bispos participando da Assembleia. O que eu achei interessante é porque normalmente a gente fica esperando a conclusão de um sínodo, quais são as orientações que virão tal. E realizando aquela primeira etapa, que foi a etapa da escuta na própria diocese, a gente já teve um fruto ali, né? A gente não precisou esperar um documento para nos ajudar tal. A própria escuta já gerou uma movimentação para nós, lá em Paranaguá, gerou um plano de pastoral. Exatamente. Já é uma experiência sinodal
aqui já está trazendo fruto de, primeiro, um caminhar juntos. A igreja é um caminhar juntos, é um povo de Deus que caminha, não é um povo de Deus estático, que olha só para esse chão. É um povo que Deus está com o olhar levantado também para um horizonte mais amplo, né? O horizonte escatológico da vida eterna. É um povo de Deus a caminho. E neste caminhar é preciso uns estar atentos aos outros, uns ajudar os outros, uns se interessar pelos outros, caminhar juntos, não divididos, não dispersos, mas em comunhão. Em comunhão em torno de quê? Em torno de quem? Tudo isso acaba aparecendo, então. Depois, é claro, aí este exercício de escutar-se, de escutar os outros, ele é fundamental na igreja. Não é simplesmente chegar e falar, é preciso escutar. E o Papa Francisco tem destacado muito este aspecto da evangelização, um ouvir. Depois também falar, dialogar, mas um ouvir. E nós estamos precisando ouvir muito as pessoas nas suas dificuldades, suas angústias, seus sofrimentos. E as pessoas têm necessidade de partilhar para também poderem depois acolher aquilo que nós temos a dizer. É tão bonito aqui, aproveitando, que incorporou na nossa linguagem, no nosso modo de falar, né, nos encontros, nas pastorais, caminhar juntos. Então, hoje, praticamente, não é só um slogan, né, mas é quase um compromisso, né, Dom Odilo? Vamos caminhar juntos, vamos pensar juntos, vamos rezar juntos. Isso está sendo, né, já é um fruto desse caminho sinodal. Exato. E alguém poderia dizer, mas o Papa está inventando mais uma moda? O Papa não está inventando nenhuma moda. O Papa está nos convidando a redescobrir a igreja. O que ela foi desde as origens, o que Jesus queria da igreja. Jesus queria uma igreja que caminhasse juntos, unidos, não divididos. Uma igreja interessada justamente na ajuda recíproca, não individualista. E esta redescoberta da igreja na sua forma originária, apostólica, cristológica, cristocêntrica e trinitária, ela também nos ajudará a superar uma porção de vícios que acabaram entrando com o passar de tempo na vida da igreja, onde muitas vezes a igreja é vista um pouco como uma instituição de prestação de serviços religiosos, onde nem é preciso ter fé. Eu gostaria de um serviço tal, uma coisa tal, eu vou lá na igreja, pego e vou embora, mas eu não fico ligado a nada disso que a igreja é ou faz. Eu simplesmente vou lá tomar um benefício, né? Ora, a igreja não é uma agência de prestação de serviços religiosos, não é isto. A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo que caminham com Ele, caminham juntos, e que estão encarregados de testemunharem o Evangelho, a vida nova segundo o Evangelho, de acolherem com alegria e gratidão a graça de Deus que recebem de Jesus Cristo Salvador, e de comunicarem isso ao mundo, comunicarem isso aos outros, como o sal que se comunica, como a luz se expande, né? E como a água que mata a sede. Então, nós temos sim a ocasião agora, com esse sino, de a gente redescobrir o que é a igreja, e depois superar certas imagens, certas ideias estáticas da igreja que se foram formando ao longo do tempo. Eu, por exemplo, fico assim pensando que muitas vezes as relações com a igreja são um pouco as relações comerciais, né? De freguês e de dono de um benefício, né? Onde o freguês vai lá, paga e tem um benefício, vai embora, mas não tem relação com aquela loja, aquele estabelecimento. A igreja não é isso. A igreja é um povo, né? A igreja é um povo unido por laços sobrenaturais profundos, e que nos motiva justamente a caminhar juntos pela fé e pela caridade e pela esperança. Enquanto o senhor dizia dessa retomada, né, daquilo que nós somos, fiquei lembrando justamente desse tempo pascal. Jesus se manifesta a Madalena e diz assim: pede para eles irem lá na Galileia, onde tudo começou, para a gente, a partir de lá, levar o evangelho a todos os cantos.
e de repente seja também, naquela outra passagem do Apocalipse, você esqueceu o primeiro amor, né? Então, quer dizer, a gente foi se ocupando com coisas boas, nem coisas ruins, mas coisas boas que de repente foi ocultando o mais importante, que é a relação com o Senhor e a nossa relação entre nós como batizados, crismados, né? Que participamos de um único altar, o altar da Eucaristia. Certamente, e aí vai se destacando, mais uma vez, também a centralidade da Eucaristia, centralidade da Palavra de Deus, porque a Igreja não se autoconstitui, né? Isso é sempre bom lembrar. A Igreja não se autogera, né? Não tem autogênese. A Igreja é originária da graça de Deus, né? Que nasce pelo dom de Deus, o dom da Palavra, o dom da fé, o dom do Espírito Santo, e vive e caminha por esta mesma graça e não simplesmente por uma força própria. Eu brinco assim, Dom, desculpa, quando digo para os jovens, por acaso vocês, quando foram batizados, vocês entraram no banheiro, ligaram o chuveiro e disseram: eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nós não nos fazemos igreja, é um dom esse que nos é dado, porque é Deus que realiza em nós a sua ação salvadora, né? Por esses sinais que foram lembrados da palavra, da Eucaristia, de todos os sacramentos. Né? O senhor já participou de alguns sínodos, né? Quanto é o número de participantes, assim, para ter uma ideia, porque representam de todo mundo. E esse sínodo também tem uma característica, será feito em 2 etapas, não é? Sim, não é o primeiro, porque o sínodo sobre a família também foi em 2 etapas. Em 2 anos distintos. Eu participei, tive a graça de participar do sínodo de 2008 sobre a Palavra de Deus, 2012 sobre a nova evangelização para a transmissão da fé, e também do sínodo sobre a família. Bom, o número pode variar um pouco, mas geralmente é em torno de 250 participantes. Média aí, mais ou menos 250 participantes. E é feito sempre em Roma, né? Sempre no Vaticano. O sínodo é sempre feito no Vaticano, porque, é claro, o Papa que convoca. Papa que recebe, O Papa que convoca. O sínodo dos bispos foi instituído no final do concílio, 1965, pelo Papa Paulo VI, São Paulo VI. Por quê? É que o concílio estava terminando e a experiência do concílio estava sendo tão boa e os bispos acho que não estavam querendo parar, né? Vamos continuar. Aí eles pediram ao Papa que instituísse o sínodo como um organismo permanente e que pudesse, de tempos em tempos, há 3, 4 anos, retomar os grandes temas do concílio. Ir retomando os grandes temas do concílio para continuar e atualizar a reflexão. E por isso que o sínodo é importante, que ele sempre está enraizado no Concílio Vaticano II, né? Agora o Papa Francisco modificou um pouco o jeito do sínodo, mas não a natureza própria do sínodo. É sínodo da Igreja e o Papa convoca para ouvir. O sínodo não decide, salvo se o Papa diz sobre este assunto, o sínodo pode decidir. O concílio decide, com a aprovação do Papa ainda. O sínodo não, o sínodo tem que ser autorizado a tomar alguma decisão. O sínodo é consultivo. Então, naturalmente, o sínodo leva uma grande reflexão e depois leva à elaboração de propostas. Essas propostas são entregues ao Papa e o Papa as recebe, pode ser que mande publicar logo como propostas do sínodo, mas depois o Papa faz o seu documento, o que nós chamamos a exortação pós-sinodal, a partir das propostas, mas não só, a partir de toda a reflexão sinodal, também anterior à Assembleia do Sínodo. De maneira que, sim, o Papa é o grande ouvinte durante o sínodo. Eu ficava impressionado nas assembleias que eu participei, e era 2 com Bento XVI e 2 com o Papa Francisco. O Papa, o tempo todo, ouvindo, salvo pequeníssimas intervenções. E olha, no sínodo
se fala muito, né? São breves intervenções, mas todo mundo fala e quer intervir, e é para isso mesmo. E o Papa ouvindo o tempo todo, tomando notinhas, ouvindo. O Papa ouve. Então, é um exemplo do que nós também devemos fazer, ouvir. Né? E de que forma esse sínodo está escutando pessoas, grupos que estão afastados da igreja? Isso está exatamente na proposta já dessa caminhada já feita. E ainda se fará, é um pedido justamente da Comissão de Preparação do Sínodo, que também as pessoas que não estão participando ativamente da vida da igreja tenham a oportunidade de se manifestar, que sejam ouvidas. Né? Nós, lá na Diocese, nós fizemos grupos, a gente chamou grupos missionários para ir ao encontro dessas pessoas. Então, se escolhia normalmente bairros afastados, ou aquele pessoal lá foi visitar os que estavam presos. Então, não só lugares geográficos, mas também pessoas. E o interessante é que uma coisa que apareceu é que os que mais ficavam felizes em receber essas visitas eram os afastados. Uhum. Eles manifestavam, poxa, né? Como foi bom que você veio, que você se interessou por perguntar por que é que eu não estou mais na comunidade e tal. Então, isso foi para nós uma alegria perceber como a gente pode ir, essas pessoas estão abertas, mas perceber quanto a gente tem que fazer ainda para se aproximar destas pessoas, né? E também mas aqui eu acho que é importante, né? A Arquidiocese de São Paulo fez um caminho sinodal, né, Dom Odilo? E fez um caminho sinodal muito bonito, que durou 6 anos, inclusive recentemente. Até porque o sínodo também, as dioceses podem ou deveriam fazer os seus sínodos. Mas sobre o sínodo da Arquidiocese de São Paulo é interessante, porque durou, além, claro, com os problemas da pandemia, mas foi um processo verdadeiramente sinodal, inclusive desde essa questão do ouvir, né? Teve até uma pesquisa científica, praticamente. Sim. Bem antes da proposta. Antes da proposta do Papa. E o tema que, basicamente, né? Praticamente o tema é o mesmo, porque o tema do nosso sínodo de São Paulo, que nós iniciamos já em 2017, e o Papa convocou o sínodo 2021, né? 2020, mas de fato iniciou em 2021. Mas o tema nosso e o tema do Sínodo Universal são praticamente idênticos, porque de fato bebem da mesma fonte, que é o documento de Aparecida e a Evangelii Gaudium, a exortação Evangelii Gaudium do Papa Francisco. São esses documentos referenciais básicos para o nosso sínodo, mas também do sínodo que o Papa convocou. Claro que o Papa tem mais referências posteriores, né, que ele mesmo já foi produzindo, sobretudo a Fratelli Tutti, a encíclica Fratelli Tutti, que é muito importante nesse sentido do caminhar juntos também. Porém, de fato, a celebração de sínodos diocesanos é uma praxe muito antiga na Igreja. E muitas dioceses também modernamente fizeram e fazem sínodos. No Brasil não é tão frequente fazer sínodos diocesanos, mas tem dioceses que fizeram, que fazem. Nós fizemos, eu sei que outras dioceses andaram fazendo também recentemente, e procuramos de fato também pôr essa dinâmica do ouvir, né? Que o Papa justamente já insistia muito, temos que ouvir, primeiro passo, ouvir. Então nós fizemos uma grande pesquisa no âmbito todo da Arquidiocese, com muitas perguntas e muitas respostas obtidas, que nós inclusive publicamos. E esta pesquisa sobre a situação religiosa e pastoral do nosso povo de São Paulo, ela é muito reveladora para nós agora examinarmos, avaliarmos e também tomarmos as nossas decisões pastorais em função do que vimos e ouvimos. Mas sim, eu acredito que depois da celebração do sínodo que o Papa está convocando, vai haver um novo florescimento dos sínodos diocesanos. Eu acredito que sim.
Porque nós temos as assembleias diocesanas, que também são processos sinodais mais breves. São sempre processos breves. Às vezes tem assembleias anuais. E, é claro, elas têm o seu valor. Porém, um sínodo que se faz ao longo de 3, 4, 5, 6 anos, ele é um tempo de um maior aprofundamento, amadurecimento, quando se vai trabalhando um pensamento, uma proposta, e isso tem uma incidência bastante grande. Esse sínodo sobre sinodalidade deverá ter uma exortação apostólica, um documento ou não? Eu acredito que sim. Nós teremos, após esta primeira assembleia, em outubro deste ano, teremos um texto, que ainda não é documento final, um texto de síntese desta assembleia, que provavelmente será de novo remetida às conferências episcopais para novas reflexões das dioceses, das igrejas locais, em todo o mundo, para receber novas contribuições e ser levado para a segunda assembleia. Depois da segunda assembleia, que será em outubro de 2024, aí, com certeza, o Papa fará uma exortação pós-sinodal. De que forma, por exemplo, a Assembleia Eclesial na América Latina, no CELAM, colabora nesse processo? É uma boa pergunta. Sim, porque na América Latina, de fato, nós temos, talvez mais do que em outros continentes, em outros âmbitos do mundo, nós temos já um certo processo sinodal consolidado. Veja bem, o Papa escolheu como tema Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. O documento de Puebla já era tema da Conferência Latino-Americana dos Bispos de 1979. 1979. Qual era o tema? Igreja, Comunhão e Participação. Igreja, Comunhão e Participação. E isso já foi trabalhado durante 20 anos ou mais, né? Na América Latina, no Brasil. E essa questão de comunhão e participação entrou muito já no jeito de trabalhar, no jeito de viver da igreja no Brasil, na América Latina. Por isso, a Assembleia Eclesial que nós aqui realizamos para a comemoração dos 15 anos da Conferência Aparecida, isso foi em novembro de 2021. A Assembleia Eclesial foi uma experiência sinodal fantástica, realizada em nível de todo o continente, salvo Estados Unidos e Canadá, mas todo o continente, América Central, Caribe e América do Sul, com método sinodal. E por cima, de forma remota, porque estávamos em plena pandemia. Lá na Cidade do México havia só um pequeno grupo de coordenação, mas os membros, os participantes da Assembleia Eclesial eram mais de 1000. E lá no México não eram nem 100 participantes que estavam lá, mais como grupo de coordenação do trabalho. Mas foi uma experiência muito bonita. Essa experiência da Assembleia Eclesial, ela está ajudando outros países, outros continentes, a fazerem também o seu caminho semelhante a esse que nós fizemos na América Latina. Mas, então, em relação a esse caminho sinodal, né, quais frutos, por exemplo, o que nós podemos sonhar, né, para a igreja? E frutos virão. Nós estamos sonhando bastante, né, nessa questão do caminhar juntos, Sim. de viver a comunhão, viver a unidade. Aliás, essa questão de uma igreja unida, comunhão, né, sabemos quantos desafios hoje, no sentido de pertencer à igreja, de ser igreja, e que tem a fonte aí, né, no batismo, no sacramento, essa vocação batismal, né, que é a base, né, de um caminho sinodal. Mas que frutos, né, nós poderíamos, nós todos, né? Sem dúvida. Olha, eu acho que o primeiro fruto é um novo despertar da igreja, uma nova tomada de consciência da igreja sobre si mesma. Quem somos como igreja? O Papa tem falado, agora menos, mas no começo do seu pontificado falou bastante contra o clericalismo. E aí todo mundo, clericalismo. Pois é, mas o que é
clericalismo ou igreja clerical. Uma igreja identificada com clero. Quando se fala igreja, pensa-se clero, bispo, padre, diácono, clero, né? Igreja é igual clero. Falando da igreja, igual clero. Ora, igreja não é só clero. A igreja é a comunidade dos batizados. Olha, só nisso, se nós tivermos um pouco mais de consciência de que a igreja é toda a comunidade dos batizados, muda muita coisa. Muda muita coisa. Aí o conceito de participação. Sim, se a igreja é toda a comunidade de batizados, e o que eu estou fazendo como batizado, né? E qual é a minha parte na missão, né? Comunhão, participação, missão. Eu acredito que esta nova tomada de consciência, ela vai produzir frutos a médio e longo prazo. O Papa Francisco também sempre fala, não se preocupem em fazer apenas eventos que durem um dia, depois acabam. Promovam eventos que desencadeiem processos, diz o Papa. Desencadeiem processos que produzam frutos a médio e longo prazo. E eu acho que este sínodo vai ser isso, um processo que começa. Porque o leigo pode ter um pensamento clericalizado também. Ou como? Claro, claro. E muito, né? O leigo se sentir não como igreja, mas como um simples beneficiário da igreja, né? É que um aspecto fundamental desse caminho sinodal justamente é esse conceito de povo de Deus, né? Povo de Deus. O povo de Deus que caminha juntos, onde todos têm a sua vocação, têm a sua missão, têm o seu chamado. O senhor tem uma percepção qual é o seu conhecimento assim? Como foi isso recebido nos outros continentes, outros países? Porque a América Latina nós temos uma tradição, o Brasil tem, né? Sim. Mas assim, como é que está sendo talvez essa resposta dos outros? Eu posso falar pela América Latina com toda certeza, com muito entusiasmo e assim, com muita positividade. Eu ouço dizer, porque no CELAM, onde eu participo de algumas reuniões, ali se partilha um pouco as coisas também em relação a outros continentes. Ouço dizer que na África é recebido como novidade, com entusiasmo também, na Ásia como coisa muito nova, porque são igrejas minoritárias na Ásia. Também isso. E, portanto, igrejas pequenas no meio de uma multidão não cristã, não católica. Então é mais difícil esse pensamento que nós temos. Na Europa, com mais resistência, um pouco essa ideia que se tem. Mas acredito que as coisas vão ter um bom encaminhamento à medida que a Assembleia avança. Preciso chamar um intervalo e já voltaremos para o terceiro bloco aqui do Diálogo dos Bispos, nesse segundo dia de atividades da 60ª edição da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Já voltaremos, Rede Vida frente a frente, com a missão de comunicar. Voltamos com o terceiro bloco do programa Diálogo dos Bispos, aqui ao vivo, direto de Aparecida. Você pode mandar as suas perguntas no youtube.com/redevida ao vivo 24 horas, 24HS, ou pelo YouTube da Rede Vida, digitando Rede Vida ao vivo, que no último bloco vamos reservar aí para as perguntas dos amigos telespectadores. Vamos falar agora de ano vocacional, que também está bem presente, né, Dom Ângelo Ademir Mesari, Bispo Auxiliar de São Paulo, nessa temática de Assembleia. Bem presente, aliás, me surpreendeu, né? Muito bonito que ver que desde o primeiro momento da Assembleia, inclusive na sessão de abertura, né, Dom Valmor e depois os outros que se manifestaram, e depois já deu para perceber, em todos os momentos está aparecendo, porque justamente essa Assembleia se realiza, porque o terceiro ano vocacional é da Igreja do Brasil, né? Não é da pastoral vocacional ou do serviço de animação vocacional, é a Igreja do Brasil que está vivendo, celebrando, promovendo o terceiro ano vocacional. Então, em vários momentos e também nos diálogos com os bispos, aparece o terceiro ano vocacional, inclusive o tema tão bonito e o lema. Então, podemos dizer assim, toda a Igreja do Brasil, e já se percebe isso, está completamente envolvida. Inclusive, logo no início, né, foi bonito porque o padre, né, o reitor do Santuário de Aparecida, já adiantou aos bispos do Brasil que toda a temática da novena da nossa padroeira em outubro será fundamentada sobre o tema e o lema do ano vocacional. Então significa que, né, está atingindo, está realmente tocando o coração da Igreja do Brasil, e todo o episcopado e todas as igrejas particulares assumiram em primeira pessoa essa celebração do terceiro ano vocacional. Dom Anjo, quem promove o ano vocacional?
Quem promove o ano vocacional é a igreja, é a conferência episcopal que promove o ano vocacional. Esse terceiro ano vocacional, é claro que foi proposto, né, pelo Serviço de Animação Vocacional, aliás, proposto pela Comissão dos Ministérios Ordenados e Vida Consagrada. A Assembleia de 2021 foi aprovada, foi até uma Assembleia online, né? Mas houve uma aprovação unânime. Então, essas grandes atividades, dizemos assim, ações que envolvem a igreja são promovidas sempre pela Conferência Episcopal a partir de sugestões ou necessidade. Esse ano vocacional, ele, né, veio aí no caminho, claro, da Comissão dos Ministérios Ordenados. Ele celebra os 40 anos do primeiro ano vocacional. Então, no Brasil, terceiro. Então, significa que nós tivemos um primeiro ano vocacional, 1983, com aquele tema tão bonito, Vem e Segue-me, né? Vem e Segue-me, que vinha na esteira também da acolhida do Concílio Vaticano II, porque naquele âmbito, dizemos assim, das vocações, havia sido celebrado o primeiro congresso, né? O primeiro Congresso Internacional das Vocações, em 1981, que se tornou depois praticamente aquele pequeno documento final desse grande congresso de 81, feito em Roma, com representantes das conferências episcopais. Pois teve o segundo ano vocacional, que foi 2003, e que teve um tema mais importante ainda que retomamos agora, batismo, fonte das vocações. Então é uma ação da igreja, que é assumida pelos seus pastores, e todo o povo de Deus vai vivendo esse ano vocacional. Eu gostei que você falou, a igreja no Brasil promove, a CNBB lança e motiva. A CNBB como organismo, mas de fato o ano vocacional é promovido em cada diocese e pelas organizações dentro das dioceses. Então ninguém fica esperando que alguém vai chegar lá fazer o ano vocacional. Cada comunidade, cada lugar, cada diocese, cada paróquia, ali que vai acontecer o ano vocacional, se vocês fizerem, se as organizações locais fizerem. E cada bispo na sua diocese é impulsionador dessa iniciativa que é fundamental na vida da igreja. Aqui estou falando com Dom Ângelo, que Dom Ângelo é especialista em vocações. Diga lá, Dom Ângelo. Não, eu sou de uma congregação religiosa, né, Rogacionistas do Coração de Jesus. Cujo carisma veio lá, né, uma inspiração do nosso grande santo. Aliás, é bom lembrar, né, Santo Aníbal Maria de França, canonizado por São João Paulo II, 2004, a última canonização de São João Paulo II, na Praça São Pedro, eu estava lá. Mas um carisma que vem, né, daquela expressão do Evangelho, Mateus 9, 35, 38, rogai ao Senhor da Messe para que mande operários para a sua messe. Tem inclusive a parte anterior, Jesus que caminhava, viu a multidão abandonada, como um povo sem palavras. Aliás, esse é o princípio da pastoral vocacional, de toda a animação vocacional. Cristo que sente compaixão, vê a multidão abandonada e reza, né? Diz assim, é um mandamento, é um dos mandamentos de Jesus. Rogai, pois, ao Senhor da Messe. Então, eu sou de uma congregação religiosa que o fundador, Santo Aníbal Maria, dizia assim, teve essa inspiração, aliás, inspiração diante da Eucaristia. Era um jovem que vivia no meio dos pobres e adorava, ele tinha essa dimensão eucarística. Então, de rezar a nossa espiritualidade, aí eu venho desse caminho, aí dessa congregação que reza e trabalha pelas vocações. Né? Muito bom. Eu fico feliz quando ouço o terceiro ano vocacional, porque eu me considero fruto do primeiro, porque 83 foi o ano que eu iniciei a filosofia, então eu entrei no seminário, e ali a gente então insistia, né? Senhor da Messe, pastor do rebanho, né? Esta oração vocacional que ainda fazemos. Fazemos hoje. Que aliás, diz que foi Dom Celso Queiroz que teria elaborado essa... dizem que sim. Parece que é assim, a base, né? Então, faleceu agora recentemente. Para nós lá, na novena do Perpétuo Socorro, que é muito valorizada ali na Catedral, às quartas-feiras, esta é a oração vocacional. Então, assim, a organização é muito importante, mas tem esse elemento, né, que a gente não pode descartar, que é o elemento do pedir ao Senhor da Messe. Pedir ao né? Senhor da Messe. Que você lembrou por causa do carisma da sua... Porque, inclusive, né, falando o objetivo desse ano, porque, claro, o ano vocacional ele quer atingir todas as realidades vocacionais. Aqui falamos, né, da vida batismal, do caminho da santidade, da vida matrimonial, que é uma, né, vocação,
né? Depois os serviços na comunidade, a presença laical no meio do mundo é uma vocação. E também o ministério ordenado, né? E a vida consagrada nas suas diferentes formas. E o objetivo é justamente essa cultura vocacional, esse é o objetivo geral, que é justamente criar um modo de ser, um modo de viver e perceber que todos são chamados, né? Todos são chamados. E base é a oração, né? Aliás, é o remédio. E todos, né, se nós recordarmos o Dia Mundial da Oração pelas Vocações, que é agora, né, quarto domingo Domingo do Bom Pastor. Domingo do Bom Pastor, que vem justamente do Papa Paulo VI, do Santo Papa Paulo VI, que instituiu o Dia Mundial da Oração pelas Vocações para toda a Igreja. Então, esse elemento orante e, sobretudo, a oração. Isso pega muito nas comunidades, né, no ano vocacional. Para esse terceiro ano vocacional, temos uma oração muito bonita também, ela é sintética, mas ela é extremamente, como diz, cristológica, né? Ela se dirige ao Pai por meio de Jesus Cristo, né? Coloca essa dimensão da vocação. Mas que bom, Dom Edmar, que o senhor veio de lá. Esses dias eu estava dando uma assessoria, aí veio um padre jesuíta, e ele disse assim, o senhor sabe que eu sou fruto do segundo ano vocacional, que eu fui lá dar uma assessoria, eu fazer um curso lá na Bahia. Né? E ele disse, eu estava lá, era um jovem vocacionado, participei daquele encontro e fortaleceu o meu chamado, e hoje é um sacerdote jesuíta que trabalha em São Paulo. Em São Paulo. Dom Ângelo, o tema do ano vocacional, terceiro ano vocacional, é vocação, graça e missão. Então, enfim, o que é a vocação? Muitas pessoas acham que a vocação é, de repente, passarinho verde vem e me fala uma coisa, né? E outro não ouve nada, então só alguns escutam. Vocação, graça e missão. O que é a vocação? É bom lembrar, né, Dom Dilo, que a fundamentação do tema, ela vem inclusive da exortação apostólica Christus Vivit. A jornada, do Sínodo sobre a Juventude. Sínodo sobre a Juventude. Lá, no número, tem uma expressão, né, que é a exortação apostólica do Papa Francisco, que diz assim, aos jovens, considerem que a vocação é uma graça e aliança. Né? Então, ela é dom. Né? E na dimensão da fé, e esse é o enfoque, o chamado de Deus acontece numa experiência de fé pessoal e comunitária, onde cada um dá a sua resposta de acordo com a realidade e o contexto que vive. Então, se perceber na vocação que é um projeto de amor de Deus que tem sobre nós e que nós respondemos dando uma resposta. É muito importante lembrar, e a gente tem procurado sempre, e também no texto base, né, do terceiro ano vocacional, que é muito bonito, essa dimensão da graça. Essa dimensão da graça tem consequências muito grandes, né? Vocação não é carreira, por exemplo, né? Vocação não é ambição, vocação não é fruto da vontade, mas vocação é uma experiência de fé, um dom da graça de Deus que coloca no coração de um jovem, de um adulto, de uma criança, que ele pode responder com amor, discernindo aquilo que Deus tem sobre ele, né? Então, as vocações podem ser múltiplas. Pode ser múltiplas. Cada um pode ter a sua vocação. Tem a sua vocação e a família tem a sua, o casamento tem a sua, o cristão leigo e leigo tem a sua vocação. Então, essa dimensão do ano vocacional, ela alarga bastante, né, esse conceito, não que alarga porque não era presente, ela já está presente no Concílio Vaticano II, mas justamente ela vem dizer, todos somos vocacionados, né? É esse o ano vocacional. Todos temos a graça de uma vocação que vem do santo batismo, desse chamado à santidade. O que Deus quer de mim? Né? Então é uma pergunta que volta, eu acho assim, volta a uma temática que nós usávamos muito nos anos 80 e 90, que é uma pergunta que hoje fugiu da nossa linguagem, da nossa cultura. Qual é o sentido da vida? Né? Qual é o meu projeto de vida? Qual é o meu projeto? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Né? E isso é fundamental, por isso que é graça, né? É dom, é uma experiência de gratuidade de Deus, mas também se torna uma experiência. É um tema muito bonito. Aliás, eu queria acrescentar uma coisa. É claro que a história a pastoral, vou dizendo assim, a pastoral vocacional, ela tem uma história. E eu tenho dito sempre isso, né? E no texto base aparece. Nós fomos de temáticas gerais, né?
Por exemplo, Vem e Segue-me, né? Depois teve o primeiro Congresso Vocacional, Assembleia de Vocacionados, Congresso Vocacional, Batismo, depois veio Cultura Vocacional, Discípulos e Missionários. Mas tudo isso só tem razão de ser se entrar naquilo que é o centro, que é a graça de Deus, que é o amor de Deus. Então, todas as outras, dizemos, temáticas, dimensões que são fundamentais, elas se baseiam nessa. Por isso que o tema escolhido, vocação, graça e missão, e o Papa Francisco usa lá, falando para os jovens, graça e aliança. E aliança é um termo... Compromisso. É o compromisso. Né? E é um termo expressamente de um compromisso entre eu e Deus, nós e Deus, aí cada um na sua vocação. Inclusive na vocação matrimonial tem aliança, nós bispos Então, aqui temos aliança com a igreja. Aliança com a igreja, né? Cada um tem, a vida consagrada usa símbolos, sinais de aliança, né? Então vocação, graça e aliança. Só avisar, a gente vai ganhar uns minutinhos a mais aí para o nosso papo, então vamos emendar esse terceiro bloco já no quarto. Eu nem chamo intervalo, então a gente conversa. Ganhamos depois. um momento. Ganhamos um, então, conversando sobre vocações, depois já entra com para as perguntas dos E esse tema telespectadores. também tem dois textos, pela primeira vez num texto base aparece dois textos bíblicos, né? Então, vocação, graça e missão parte daquele texto de Marcos, capítulo 3, 13 a 19, onde Jesus chama os seus discípulos para estarem com ele e diz, chamou os que ele quis. Aliás, a graça é associada a isso. A liberdade, A liberdade de Deus. de Deus e a nossa liberdade em responder. Depois tem o lema, né, Dom Odilo? Corações ardentes, E pés. pés a caminho. Esse está pegando, né? Porque o cartaz, né, todos aqui acho que já tiveram, e quem não teve tem a curiosidade de ver, o cartaz ficou muito bonito, né? Porque é um coração imenso. Né? E toda vocação é uma experiência de fé que nasce do coração, mais do que uma inteligência, dizemos, racional, né? Aliás, o Papa Francisco enfatiza muito, né, essa questão da dimensão, dizemos, da experiência humana, não só de uma experiência racional. Então, coração ardente, às vezes os pés parecem pequenininho, mas justamente vem da experiência pascal, né, que é justamente os discípulos de Emaús. Né? Não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras, né? E eis aí um fundamento essencial no trabalho e serviço vocacional. Nós temos um fundamento, né, Dom Odilo, que é a palavra de Deus. Sem dúvida, aí a experiência de Deus, do encontro com Jesus Cristo, que com o Papa Bento XVI acentuou em diversos momentos, e também aqui em Aparecida, na abertura da Conferência de Aparecida, dia 13 de maio de 2007, né, dizia exatamente, a experiência cristã, a vida cristã não começa de uma grande ideia, da conclusão de um grande raciocínio, começa do encontro com uma pessoa, com um tu, que é Jesus Cristo, nasce dessa experiência pessoal. E a partir daí também é uma experiência vocacional, que de outra forma não tem jeito de nascer vocação se não é no contexto de uma experiência religiosa. Né? Por isso que é importante o cultivo da vida religiosa, isto é, a vida cristã, a oração, a participação na missa, nas famílias, as crianças, os adolescentes, os jovens, é claro, a família. E esse é o contexto onde podem nascer vocações. Mas, falando nisso, a perguntinha é essa, por que um ano vocacional? Estão faltando vocações no Brasil? Puxa vida, né? Que pergunta, né, Dom Odilo? E como falta, né, na nossa arquidiocese lá, que luta, né? Que luta. Que luta. Vocações, todos, né, nós temos aí uma riqueza de batizados e batizadas, né, que é, enfim, é a grande vocação, né, chamado a ser filhos e filhas de Deus. Mas hoje, olhando, né, nós estamos, assim, poderemos concentrar aqui, né, hoje nós estamos sentindo essas três grandes dificuldades mesmo, né, a vocação matrimonial, né, o desafio enorme da família, isso é viver sacramentalmente essa vocação. Né, temos a família, então a vocação matrimonial é essencial, porque dali brota, o João Paulo II nos disse várias vezes, né, a sementeira, né, das vocações, e a vida consagrada, né, como falta, né, nós temos aí hoje a experiência, também a novidade de novas comunidades, ou de vida consagrada, de novas formas de vida consagrada, mas diminuiu, assim, faltam, né, os dados estatísticos mostram. E, claro, os ministros ordenados. Quando falamos de ano vocacional, não queremos só focalizar
claro, a necessidade dos ministros ordenados, né, de presbíteros, diáconos, mas faltam, né? Faltam porque nós sentimos na evangelização. Pois você tem razão em dizer, falta não só vocações ao sacerdócio, vocações missionárias, vocações à vida consagrada religiosa, falta vocações à família. Vocações à Hoje família. diminuiu enormemente o casamento religioso. Isso é o Uma primeiro vocação, sinal, uma vocação. justamente, do ambiente religioso em família, onde se começa a cultivar a vida cristã, que se estende depois para a grande comunidade. Mas aí que está, né? A vocação, no seu conjunto, entra em crise quando ali na base está faltando o cultivo da vida cristã. E a gente observa também, inclusive está presente, né, os serviços e ministérios na comunidade. Por exemplo, nas paróquias, hoje, todas as paróquias dizem, mas falta gente para trabalhar. O que é faltar gente para trabalhar? Nas pastorais, né? O que falta gente? Faltam pessoas que assumem a sua condição de batizados, vivem essa vocação, assumem, né, e se reconhecem um discernimento, o seu serviço, o seu ministério, e contribuem com a comunidade cristã vivendo. Então, falta gente. A gente pode continuar dizendo, falta gente para evangelizar, falta gente missionária, mas a vocação é um dom, é uma graça, é um dom do Espírito. Nós cremos que o Espírito sopra onde e quando quer, e temos que confiar. Então, o ano vocacional também é um ano de esperança, né? É um ano que teremos, com a graça de Deus, muitos frutos. Para aproveitar esses 8 minutos finais do programa, atender os telespectadores. Tereza de Volta Redonda, ela diz, quando falam de pessoas que vão buscar sacramentos, isso acontece hoje porque vocês delegaram ao leigo o serviço que é do ministro ordenado. É isso mesmo, Tereza de Volta Redonda? Acho que não está, a questão não estaria nisso. Aqui nós falamos de um ponto que unifica as nossas conversas, que é o encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Então nós não falamos do encontro com o ministro, nós falamos do encontro com a pessoa do Cristo. Então, uma igreja sinodal tem por centro a pessoa do Cristo. Uma pessoa que diz, eu quero viver a minha vida matrimonial como uma resposta a um chamado divino, é porque essa pessoa fez uma experiência com o Cristo vivo. E a liturgia, ela sai do estético, do fazer bonito, quando por trás está o desejo sincero de encontrar o Cristo vivo, ressuscitado, presente, debaixo desses sinais visíveis da liturgia. Então, eu acredito que é, antes de tudo, a necessidade de um encontro pessoal com o Senhor que nós deveríamos realçar. Lucas, da Arquidiocese de São Paulo, quer saber de Dom Odilo e Dom Edmar, gostaria de saber como os senhores ajudaram Dom Odilo e Dom Edmar na aprovação da nova tradução do missal. Lucas, Dom Odilo, da Arquidiocese do Senhor. Lucas, durante 19 anos, eu participei das assembleias da CNBB. Em cada assembleia era apresentado um conjunto de textos, não tudo de uma vez, um conjunto de textos do missal, e eram apresentados, refletidos e aprovados. E dessa forma eu participei. Eu, Lucas, participei muito ativamente esses 4 últimos anos, porque o presidente da Comissão para a Liturgia preside esse grupo de tradutores que nós chamamos de CETEL, que é a responsável pela tradução. E a pandemia fez a gente descobrir que nós poderíamos trabalhar online. Então, assim, nós chegamos quase a umas 100 reuniões online de revisão desses textos. Então, eu trabalhei assiduamente nessa tradução. Agora, eu sempre tenho aquela consciência. O que eu fiz foi preparar os textos para oferecê-los à Assembleia dos Bispos, para que os bispos pudessem dizer, isso é nosso. Gilmar Antônio Lorenzoni fez a pergunta que o Admir queria fazer. Quando começarão a ser impressos os livros e quais serão as editoras responsáveis do Missal Romano? Isso é muito importante, estou todos curiosos. Então, assim, há já um projeto de gráfica, tudo isto. Então, espera-se que a partir de outubro nós tenhamos esses textos chegando a muitas dioceses.
para que durante outubro e novembro eles cheguem e no primeiro domingo do Advento passemos a utilizar de modo obrigatório, não mais facultativo, os textos da tradução. Quanto à responsabilidade de publicação, estas todas sob os cuidados das edições CNBB. César Freitas, boa noite. Uma pergunta para o Dom Edmar. Por que agora tem o pelos séculos dos séculos ao final de algumas orações nessa nova tradução? Então, sempre foi desse jeito no texto latino. E esta é uma referência bíblica de plenitude. E como o interesse, quando São João Paulo II pediu que nós revíssemos os textos, era de aproximá-los do texto latino, o texto latino sempre manteve, e nós também fizemos a proposta, e a Assembleia dos Bispos aceitou, de que a conclusão pelos séculos dos séculos fosse agora a conclusão para a principal oração coleta e a maior delas, que é a oração eucarística, a doxologia. Só nessas duas. As outras continuam as conclusões simples. Missal, Andy? Diga. Sim, só para dizer, né, que a oração eucarística, mais a gente conhece e mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vê que a oração eucarística está permeada de textos bíblicos, referências bíblicas, mesmo quando isso não é dito explicitamente. Mas a oração, a missa, também as orações, muitas vezes são textos bíblicos ali traduzidos na forma da oração. Alguém chegou a dizer que se nós não tivéssemos a Bíblia, nós não teríamos o missal, porque ali estão, de modo orante, o que a Igreja meditou da Palavra de Deus ao longo dos séculos. Vamos a Cametá, no Pará. Rones Lima está preocupado aqui, do Edmar, diante desse ótimo esclarecimento, dessa interpretação da tradução do missal. Mas não quer dizer que estamos impondo uma doutrina e descartando todo o resto? É pergunta da Rones Lima. Eu não tenho esse receio, porque nós estamos falando aqui da fé da Igreja, nós não estamos falando de elementos secundários que poderiam atrapalhar a vida de uma comunidade ou de uma pessoa. Nós estamos falando daquilo que é central na nossa relação com Deus. Então eu não tenho este receio, porque essa tentativa de esfarelar assim, né? Cada um tem um pedacinho de fé e agora a gente achar que tudo é importante teria que entrar no missal. Não é bem assim. O missal deveria ser a fonte da vida espiritual, a unificar então todos esses outros elementos que ela está chamando ali de fé entre as pessoas, né? Bom fim, quer saber, Dom Edmar, o senhor já foi um tempo nomeado para o dicastério do culto divino? Sim, foi esses tempos, fui nomeado para 5 anos, então tem todo o tempo pela frente, mas é um trabalho remoto, né? Nós recebemos consultas e damos respostas. A cada 1 ou 2 anos é que nós nos reuniremos em Roma para uma grande Assembleia. Então já respondeu que o Bonfim perguntou como é que era essa dinâmica, né? O senhor participou das aprovações de que forma? Na verdade, assim, o último fruto desse trabalho foi o texto da liturgia que o Papa Francisco propôs a toda a Igreja, que é a Desidério Desiderável. Então, eu não estava ainda eleito para esse dicastério, né? Eu fui eleito depois de Desidério Desiderável. O Helder Loureiro Pegado, para o senhor Dom Odilo. Helder Loureiro, residente em Campina Grande, Paraíba. Debate esclarecedor sobre sínodo. Mas o que é sínodo sobre sinodalidade? Abraço fraterno. Acho que temos que começar de novo. Sínodo é justamente a Assembleia, vamos falar então, a Assembleia Sinodal, que é a reunião e todo o processo para refletir sobre a Igreja Sinodal. Não simplesmente sobre sinodalidade, sobre a Igreja Sinodal com essas características de comunhão, participação e missão. O sínodo, de fato, não é sobre a sinodalidade, não é assim que o Papa definiu.
Papa convocou o sínodo sobre uma igreja sinodal, em comunhão, participação e missão. Então, este é o foco e a reunião, a Assembleia, justamente vai se ocupar da reflexão sobre essa temática. Quanto mais visível for comunhão, participação e missão, mais sinodal será a igreja. Wellington Souza, Dom Ângelo Ademir Mesari, como episcopado brasileiro, como o senhor vê o crescimento do diaconato permanente no Brasil? É uma vocação. Aliás, foi até importante porque esse ano vocacional teria que também, né, nós temos também esse compromisso de valorizar a vocação do diácono permanente, que é justamente homens casados que se preparam e assumem o ministério, né, o primeiro grau do sacramento da ordem, não o sacerdócio. Então é importante, sim. Inclusive, né, só dando um exemplo, na Arquidiocese de São Paulo, nas regiões, nós estamos, nas equipes vocacionais regionais, nós estamos pedindo a presença de um diácono permanente nas equipes vocacionais, porque é uma vocação importante, fundamental, né? Foi revalorizada a partir do Concílio Vaticano II. Então, hoje, uma grande parte das igrejas, né, dioceses, tem diáconos permanentes, outros não. Exige um processo de formação, claro, uma maturidade, um discernimento. Muitas dioceses, ou, né, dizemos, regionais, têm escolas diaconais, né? Só a nossa escola, por exemplo, né, da Arquidiocese de São Paulo, fazem também a filosofia. É um processo, também um percurso, mas é fundamental, sim. Hoje se poderia valorizar mais, poderíamos ter muito mais diáconos permanentes, que poderiam, né, também viver a sua vocação, servindo a igreja e o povo de Deus. Chegamos ao final do Diálogo dos Bispos de hoje. Dom Edmar Peron, bispo de Paranaguá, queria agradecer muito sua presença aqui conosco, mais uma vez. Hein? Agradeço. Hoje foi o dia de falar sobre missal e liturgia, mas foi bom. Eu estou bem cansado agora que terminamos, mas assim, percebendo que é uma temática que vale a pena, porque é como puxar um fio. A gente fala missal, mas depois a gente entra em tantos aspectos da vida litúrgico-eclesial, né? Dom Ângelo Mesari, obrigado. É uma alegria e que vamos lá, um ano vocacional. Coragem, né? Corações ardentes, pés a caminho. Somos todos essa igreja e vamos rezar e trabalhar e promover todas as vocações. Que bom, muito obrigado, que Deus abençoe. A felicidade hoje, o Diálogo dos Bispos, né, Dom Ângelo? Que bom, obrigado por essa oportunidade e a todos os telespectadores da Rede Vida que nos acompanharam até aqui. Que Deus abençoe, dê a todos um bom descanso para hoje. E nós também vamos descansar daqui a pouco, né? Daqui a pouco recomeça. Eu recomendo que continuem a nos acompanhar também amanhã à noite, né? Semana que vem vai continuar esse diálogo com os bispos aqui sobre assuntos bem interessantes. E se querem rezar conosco, cada dia às 6 horas da tarde. Tem o terço, tem as vésperas, a oração dos salmos da tarde e depois a missa. Pela TV Aparecida, mas também pelas nossas outras TVs, a Rede Vida, as outras TVs e a internet, naturalmente, que estão transmitindo. É um bom momento para o Brasil se unir com os bispos no momento de oração. E as informações sobre a Assembleia Geral da CNBB não terminaram agora com o programa, não. Na sequência, JCTV Edição da Noite, com a apresentação de Rosana Carvalho, nosso time de jornalismo, trazendo um resumo do que foi hoje, que o Dom Edmar falou, né, da questão do missal, do Odilo, sobre sinodalidade, ano vocacional. Como é que isso foi colocado dia a dia na Assembleia? Você acompanha os detalhes na sequência, acompanhando o JCTV Edição da Noite com Rosana Carvalho e todo o time de jornalismo da Rede Vida. Um grande abraço a você, amigo telespectador de todo o Brasil. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.